Boa noite, pessoal. Tô aguardando aí meu colega entrar. Boa noite. Já podem até deixando perguntas se vocês quiserem, tá? O tema hoje é sobre a importância da nutrição e da suplementação aí na imunidade, no sistema imunológico. Como a gente faz isso? Como que a gente faz essa modulação intestinal e como que a gente vai manter um animal saudável? Ou se ele estiver doente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida já sobre isso, podem ir colocando as perguntas aí. A gente tá aguardando aí, tá, pessoal? Boa noite, boa noite. Se vocês já tiverem perguntas para fazer, podem fazer. A gente vai falar sobre a parte de nutrição e o sistema imunológico em pets. A gente está aguardando aqui eles aceitarem o pedido. Deixa eu ver aqui. Olá! Agora foi. Boa noite. Agora foi. Agora foi. Estava solicitando, não estava indo. Ai, essa internet tá que tá, né? Uhum. E esse Tá horário tá muito ruim também, porque tem muita gente fazendo live nesse horário, né? Sim, o servidor está congestionado. Também com esse problema do coronavírus, tem muita gente em casa, muita gente usando a internet, as Sim, aí todo empresas estão mundo vai apresentando usando serviço junto. também. Sim.
para quem está acompanhando pelo Instagram da Liga, pela faculdade, essa é a doutora Carolina, né? Eu gostaria muito de agradecer por ter aceitado o nosso convite, o convite que a gente fez. E ela é a nossa Nutri dos Pets, né? Ela é graduada em Pedagogia e Medicina Veterinária pela Unifeso, pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pelo Qualitas, médica veterinária com atuação em Nutrologia Animal, Vet Gourmet, docente no curso de pós-graduação em Nutrologia Veterinária do IMAN, docente de curso de petiscos saudáveis da Vet Gourmet, docente de cursos de capacitação em Nutrologia Veterinária do Vet Gourmet e autora do e-book de receitas de petiscos saudáveis para pets. Né? Então, eu acho que a gente já pode dar início, né, ao conteúdo da live, né, que Sim, é sobre a certeza. importância da nutrição e da suplementação para o sistema imunológico. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer, inclusive por toda a receptividade de vocês toda vez que eu estive aí na universidade. Para mim foi uma honra, porque poder falar de nutrição é o mais importante, espalhar a nutrição aí pelo mundo afora. É realmente um objetivo que me faz sentir mais viva, porque eu vejo os resultados nos meus pacientes. E ver os resultados de melhora em pacientes em estado grave é muito importante para nós que somos veterinários ou para quem está fazendo ainda, né, a faculdade veterinária, que tem essa outra possibilidade de tratamento. Né? E o que eu gosto de falar para as pessoas, principalmente para os meus colegas, é que quando a gente tem um organismo doente, por que muitas vezes ele não responde à medicação? Ou ele melhora e piora, né? Por que acontece isso? Porque aquele organismo ele já está tão, de certa forma, intoxicado, tão inflamado, que as células elas não conseguem responder ao tratamento de forma adequada. Muitas vezes a gente vê um paciente tendo uma piora, né, um quadro grave, ou melhora com o uso de antibiótico, um corticoide, dependendo do tratamento que foi escolhido, mas aquelas células estão deficientes, estão mal oxigenadas, estão mal nutridas, porque o corpo não está recebendo o nutriente adequado para manter o seu próprio metabolismo basal, que seria o metabolismo para manter ele vivo, né? E o que é que eu faço nessas terapias nutricionais? Além de melhorar o perfil nutricional, entrar com suplementos que nada mais são do que nutrientes, vitaminas, minerais e outras substâncias naturais para tratamento, para nutrir aquele órgão que está debilitado. Sim. Então, por isso que o tratamento dá tão certo. Só que o que a gente não pelo menos eu, na época, 15 anos atrás, não aprendi, é que o intestino estava muito ligado ao nosso sistema imunológico, extremamente ligado ao nosso sistema imunológico. E quando a gente quer um animal saudável, nutrido, com o sistema imunológico funcionando de forma adequada, a gente precisa cuidar do intestino. E qual o erro que a gente comete sem perceber, sem saber? Porque a gente aprende o tratamento de uma forma, mas a gente vai estudando ao longo dos anos e a gente vai descobrindo que quando eu utilizo uma antibiótico terapia ou um corticoide, eu estou prejudicando as células intestinais, fazendo com que esse intestino sofra o que a gente chama de leaky gut, ou a perda das vilosidades intestinais. Então, a gente tem aqui a flora, né, intestinal, a mucosa, a barreira intestinal, e aqui as vilosidades. E o que acontece quando a gente tem só um processo inflamatório nessa camada? A gente vai tendo rompimento e a abertura dessas vilosidades. Eu vou até abrir uma aula aqui minha para mostrar ali a figura, que eu viro a câmera para mostrar, para explicar para o pessoal aí como que funciona isso. E quando eu tenho essa inflamação no intestino, muitas vezes eu não tenho uma diarreia.
né? Às vezes a gente tem um paciente doente, com problema articular, um paciente mais gordinho, que a gente não tem uma diarreia, ou a diabetes, ou qualquer doença que já esteja instalada, nem sempre vai manifestar com quadro de diarreia. Mas isso não quer dizer que o intestino esteja saudável, porque se tivesse, ele não estaria inflamando e abrindo para algumas doenças, como a gente Justamente. conhece aí, né? Então, assim, a gente tem esse rompimento dessas velocidades e ali começa a passar partículas de alimentos, alguns vírus ou bactérias, enfim, fica mais propenso, o organismo fica mais propenso a ficar doente, né? E muitas vezes a gente tem o que ali com essa perda de velocidade? A gente não tem uma boa absorção dos nutrientes. Então, por mais que a gente até mesmo um paciente que come alimentação natural, se ele só comer um alimento e não suplementar, ele também vai estar tendo a má absorção desses nutrientes e não vai estar saudável. Eu atendo muitos pacientes que vêm para mim que fazem dietas aleatórias, né? De qualquer forma, ou eu dou comida porque eu acho que é melhor. Ele gosta de comer carne, então estava dando só. Eu tenho pacientes que só comiam carne, pura e completamente. Não tinha nenhum equilíbrio nessa dieta, nesse manejo. Sim, sim. E aí, quando você começa a tratar, você vê que ele não está absorvendo os nutrientes. Você faz exame e está tudo alterado. Então, por que isso? Porque ele está inflamado, o intestino dele não está bem tratado. Então, eu sempre começo os meus protocolos cuidando do intestino, para fazer com que ele absorva os nutrientes e, consequentemente, ele absorva todo o tratamento que precisa ser feito. E se eu não trato de forma correta, se meu intestino não está legal, eu começo a ter uma sobrecarga hepática. Porque a gente começa a ter translocação de bactérias para o fígado. Então, olha como é que é um processo que pode parecer simples falando assim, mas isso não acontece do dia para a noite, acontece ao longo do tempo. Mas olha como a gente sobrecarrega um órgão quando a gente tem um outro debilitado. Aí a gente já fica com o intestino sobrecarregado. Quando a gente não tem um povoamento de bactérias boas, né? Eu estou tentando falar de um termo um pouco mais leve, assim, né? Sem usar muito termo técnico, porque tem tutores também assistindo, né? Então, para que fique uma forma mais clara para todos. Então, quando eu não tenho uma quantidade de bactérias boas suficientes para manter o intestino saudável, eu vou começar a ter, inclusive, um aumento de amônia. E aí eu começo a afetar também o rim. Olha como é que é. E quando eu uso probiótico para poder cuidar do intestino, num paciente renal, por exemplo, a gente consegue até estabilizar um problema de pele. Muita coisa está no intestino. Então, se eu tenho aquelas peles que descamam muito, que estão com muitas feridas, ressecadas, utiliza probiótico, como é que você vai ver que melhora? Não é um milagre? Não. Mas a gente já melhora muito aquela pele. Por quê? Porque usando o probiótico, eu vou ativar as células TREGs que vão ativar a produção de ceramidas na pele. Então, tem toda uma interligação do intestino com todos os órgãos. E aí eu consigo tratar com mais eficácia o meu paciente. Entendi. Doutora, tem gente avisando para você abaixar um pouquinho o seu volume porque tá dando um pouquinho de eco. Será que é o meu? Porque o meu volume não tá alto. Baixei Pode já aqui. ser... Melhorou Não sei agora? se é porque tá saindo... Melhorou, gente? Vamos ver se vai melhorar aí. Deixa eu aproveitar Eu já enquanto a gente baixei um aguarda aí. pouco o meu para não sair muito a sua voz, não ter muito retorno, mas... eu não sei da onde que é o eco. Ainda tá com áudio, tá com eco? Melhorou um pouco, acho, né? Melhorou um pouquinho, né? Isso pode ser até, será que da internet também, que o eco tá mais baixo. Eu estava ouvindo pela sua imagem, eu estava ouvindo a minha voz. Não sei se Pode daí ser, realmente... pode ser que seja. Aí você ainda está ouvindo a sua voz pela minha? Bem baixinho. Bem mais baixo. Bem baixinho.
Porque essa sala aqui ela dá um pouco de eco mesmo. Pode Ela ser que dá um seja pouco de isso. eco. Você tem fone? Pior que eu tô Eu sem até fone de tenho, mas aí o ouvido. meu eu não consigo usar, porque quem acompanha e conhece o Pixel, ele comeu a parte do fone. Tem um microfone, só sobrou o que Hum, ouve. Então não tem como falar. é, é. É esse gatinho elevado que eu tenho. Deixa eu abrindo aqui, vou aproveitar já para abrir aqui a parte, já que Uhum. melhorou o eco, eu vou aproveitar e mostrar a aula para vocês. Na verdade, um slide, para que a gente possa entender essa questão da importância do intestino. Vamos abrir a parte de dietas terapêuticas. E aí, só continuando, né, para a gente poder Uhum. finalizar esse trechinho, quando a gente tem uma sobrecarga intestinal, a gente tem consequência sobrecarga hepática. Então, quando eu trato um paciente, o que eu faço para melhorar o sistema imunológico dele? Inclusive o sistema de detox hepático. Eu cuido do intestino e do fígado juntos, naquele mesmo Sim. período. Então, eu vou ter uma melhora do quadro. E, em alguns casos, quando eu entro com essa detoxificação hepática e intestinal, eu tenho alguns pacientes que eles podem ter alguns sintomas um pouco mais pronunciados, um pouco mais fortes. Então, são pacientes que já estavam com as fezes amolecidas, numa parte aí da detoxificação, naquela primeira semana, pode ser que ele tenha um pouco mais de diarreia, pelo menos por um Sim. Até período aí porque de dá uma aquele semana. choque, aquela Sim, mudança na porque você está alimentação e eliminando as tal. toxinas do organismo. Então, Sim. é natural. Se eu tenho um paciente com problema de pele, é natural que a coceira aumente. Mas é porque ele está como se estivesse repelindo, expulsando as toxinas do organismo. E aí ele Uhum. tem, às vezes, aquele primeiro processo. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias, né, nutricionais para os tutores, mas quando acontece que eles começam a dar a suplementação, que aí tem um processo, né? Faz a consultoria, manda fazer a manipulação da suplementação, e aí até lá já se perdeu muito do que foi falado em consulta. E aí, às vezes, eles mandam mensagem: doutora, tá com Uhum. mais diarreia, doutora, como é Ficam que tá? E manda foto, desesperados. né? O que eu mais Sim. recebo é foto de cocô. E às vezes elas chegam na hora do almoço. Mas eu já estou Uhum. acostumada. É uma coisa que eu até peço. Eu tenho um catálogo de fezes de cada paciente meu, porque para mim é importante também esse acompanhamento. Então, eles mandam as fotos, né? Primeiro já mandaram como estava antes de começar o tratamento. E aí, quando começa, eles mandam. E aí entra aquele desespero, porque teve uma piora. E aí eu explico, olha, lembra do que a gente conversou? Pode ser mesmo da piora da própria limpeza do fígado e do intestino. Mas não é em todos os casos, não é a maioria dos casos que acontece isso. Uhum. Mas, como cada organismo é único, pode ocorrer sim em alguns pacientes. E é importante eu estar falando isso, por quê? Porque lógico que tem, né, vários nutrólogos e lógico que nem todo mundo trata comigo. Então, às vezes trata com algum colega que também fez o mesmo processo de detox e aí às vezes está passando por isso, então que já fique aí de conhecimento de todos o que pode ocorrer essa situação. Tá? Você A tem Priscila alguma está aqui pergunta, alguma perguntando. questão para... Sim, Oi? a Priscila perguntou aqui, quanto tempo que costuma levar para poder essas toxinas serem eliminadas do organismo? A gente sabe que cada organismo é único, mas no geral, assim, como que funciona? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva para essas toxinas saírem do organismo? Sim, Então, eu para costumo... ser desintoxicado. Tá, então, eu costumo fazer, porque a gente vem se intoxicando, como eu digo, em cursos e palestras, eu digo sempre que a gente se intoxica e intoxica os pacientes de doses homeopáticas. Lógico que a gente não faz isso propositalmente, que se a gente soubesse disso, a Uhum. gente não faria. Mas quando a gente começa a estudar mais a fundo, né, o que contém a substância, o que ela pode causar ao organismo,
até de usos de produtos cotidianos mesmo, né? A mulherada que gosta muito de esmalte e tudo mais. Tudo isso tem um pouquinho de substância tóxica, que ao longo dos anos a gente vai aí se intoxicando e ficando doente com isso, né? Até mesmo alimentos que a gente consome, que possuem alumínio, né? Vacinas que possuem alumínio ou até mesmo mercúrio, né? Algumas já estão sendo proibidas, já estão reavendo a forma de como preparar essas vacinas. Então, a gente, ao longo do tempo, vai se intoxicando e aos pets também. Quantos aí já não levaram em colegas que às vezes tomam 5, 6, 7 vacinas em uma consulta, né? Eu, particularmente, acho desnecessário. Acho que ele tem que tomar o que ele tem que tomar, ponto, né? Mas não é sempre assim. Além dele ficar todo dolorido, tadinho, né? O sistema imunológico faz assim, porque ele vai precisar ter uma reação, né, antígeno anticorpo para poder criar anticorpos. E nesse período o sistema imune fica um pouco baixo. Então, assim, o que eu vejo nos meus protocolos, eu faço pelo menos 30 dias de detox. Tá? Então, para que ele comece mesmo a fazer essa limpeza. Só que geralmente eu estendo para 2 a 3 meses e sempre oriento o tutor a fazer um detox pelo menos uma vez ao ano. Nele, no cachorro ou no gato. Né? Aí nele ele tem que ir no nutricionista. Isso que eu ia perguntar, de quanto em quanto tempo você costuma recomendar para os seus pacientes voltarem a estarem fazendo esse detox? Então, vai depender sempre de cada caso. Porque assim, quando eu tenho pacientes que estão em estado muito grave, né, internados ou não, porque nem todo paciente que está em estado mais grave está internado. Né? Aqueles que estão internados estão um pouco mais graves. Então, assim, nesses eu faço um protocolo de 30 dias. Aí a gente faz novos exames. Eu vejo como é que tá. Geralmente melhora muito o quadro. Aí a gente entra com outro protocolo. Eu vou mudando o protocolo até que a gente estabilize 100% aquele paciente. Ou cure, e se for doença que não tem a cura, que a gente estabilize, né? E ele vai dar qualidade de vida para aquele paciente. Para que ele mesmo com a doença viva bem, né? Que ele viva de forma sem dor, sem sofrimento, né? Então a gente procura estabilizá-lo dessa forma. Então, assim, dependendo do quadro, se é um paciente que está, entre aspas, menos grave, ou é uma doença que não deixou ele tão debilitado assim, em 30 dias já é o suficiente para fazer essa questão do detox hepático. Hepático e intestinal, né? Porque anda junto ali. Agora, o paciente mais grave, a gente pode levar alguns meses para poder deixar ele, sabe, limpo mesmo, o fígado regenerado, o intestino bem regenerado. A gente passa por fases. Então, quando eu faço essa modulação intestinal, eu faço toda uma limpeza das bactérias ruins do intestino. Isso leva em média 20 a 30 dias. Depois eu faço a reposição da flora intestinal usando os pré e probióticos, né? Na verdade, o probiótico vai repor a flora e os prebióticos vão servir como alimentos para essas bactérias que estão sendo inoculadas de forma oral, né? Que a gente coloca em pastinha ou aí tem várias formas farmacêuticas que a gente pode estar utilizando a suplementação. Então, assim, o ideal é que a gente sempre faça esse detox hepático intestinal e, lógico, se é um paciente que tem pancreatite, eu uso ainda, adiciono as enzimas digestivas no tratamento. Porque qual o problema que aquele paciente com pancreatite, por exemplo, tem? Eu falo muito da pancreatite porque eu tenho atendido muito caso de pancreatite. Muito caso de lipidose hepática. Que a gente chama de esteatose hepática, em felinos a gente chama de lipidose, mas é o fígado gorduroso, né? A mesma patologia e causada pelo mesmo motivo, o excesso de carboidratos. Né? E os felinos são estritamente carnívoros, né? Então, assim, como cuidar dessa imunidade se eu também estou dando um alimento totalmente desproporcional à fisiologia daquele meu paciente? Né? Se a gente for ver a questão ancestral, eles continuam com o mesmo sistema fisiológico. Não teve evoluiu. O gato agora evoluiu, é vegano. Não tem isso. Muita gente fala, muito vegano me segue. Graças a Deus, os meus clientes que são veganos, eles entendem que, pelo amor ao animal, já que ele quer ter um animal carnívoro,
o animal vai comer carne, né? E a gente tem toda essa questão do planeta, dos maus tratos ao animal, né? Pela dor e Sim. sofrimento na hora da morte. Mas, a partir do momento que eu pego um animal carnívoro, eu não quero dar alimentação natural, porque eu não quero botar a mão na carne, mas você precisa oferecer pelo menos uma ração que tenha a proteína de origem animal. E a gente é tão enganado no mercado que, se a gente for parar para ver, tem ração vegana escrita assim, contém taurina, taurina de origem animal. Então, essa ração é Nossa. vegana, mesmo você tá pagando só mais caro para dizer que seu gato é vegano. Né? A gente ainda tem que parar para analisar essas situações. Porque o mercado engana a gente o tempo todo, a indústria, né? Engana aí. Vai ficar salva, vai ficar, e eu vou Nossa. gravar e vou jogar no YouTube. Então, ainda fica salvo lá para a eternidade, né? Eu abri aqui a tela, eu vou mostrar para vocês essa questão Uhum. intestinal, porque eu acho que é bem interessante. Boa noite, pessoal. Estou aguardando aí meu colega entrar. Boa noite. Já podem até deixando perguntas se vocês quiserem, tá? O tema hoje é sobre a importância da nutrição e da suplementação aí na imunidade, no sistema imunológico. Como a gente faz isso? Como que a gente faz essa modulação intestinal e como que a gente vai manter um animal saudável? Ou se ele estiver doente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida já sobre isso, podem ir colocando as perguntas aí.
A gente está aguardando aí, tá, pessoal? Boa noite, boa noite. Se vocês já tiverem perguntas para fazer, podem fazer. A gente vai falar sobre a parte de nutrição e o sistema imunológico em pets. A gente está aguardando aqui eles aceitarem o pedido. Deixa eu ver aqui. Olá! Agora foi. Boa noite. Agora foi. Agora foi. Estava solicitando, não estava indo. Ai, essa internet tá que tá, né? Uhum. E esse horário tá muito ruim também, porque tem muita gente fazendo live nesse horário, né? Sim, sim, o servidor está congestionado. Também com esse problema do coronavírus, tem muita gente em casa, muita gente usando a internet, Sim, aí todo mundo vai usando junto. Sim. Para quem está acompanhando pelo Instagram da Liga, pela faculdade, essa é a doutora Carolina, né? Eu gostaria muito de agradecer por ter aceitado o nosso convite, o convite que a gente fez. E ela é a nossa Nutri dos Pets, né? Ela é graduada em Pedagogia e Medicina Veterinária pela Unifeso, pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pelo Qualitas, médica veterinária com atuação em Nutrologia Animal, Vet Gourmet, docente no curso de pós-graduação em Nutrologia Veterinária do IMAN, docente de curso de petiscos saudáveis da Vet Gourmet, docente de cursos de capacitação em Nutrologia Veterinária do Vet Gourmet e autora do e-book de receitas de petiscos saudáveis para pets. Então, eu acho que a gente já pode dar início, né, ao conteúdo da live, né, que Sim, é sobre a certeza. importância da nutrição e da suplementação para o sistema imunológico. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer, inclusive por toda a receptividade de vocês toda vez que eu estive aí na universidade. Para mim foi uma honra, porque poder falar de nutrição é o mais importante, espalhar a nutrição aí pelo mundo afora. É realmente um objetivo que me faz sentir mais viva, porque eu vejo os resultados nos meus pacientes. E ver os resultados de melhora em pacientes em estado grave é muito importante para nós que somos veterinários ou para quem está fazendo ainda, né, a faculdade veterinária, que tem essa outra possibilidade de tratamento. Né? E o que eu gosto de falar para as pessoas, principalmente para os meus colegas, é que quando a gente tem um organismo doente, por que muitas vezes ele não responde à medicação? Ou ele melhora e piora, melhora e piora, né? Porque acontece isso. Porque aquele organismo ele já está tão, de certa forma, intoxicado, tão inflamado, que as células elas não conseguem responder ao tratamento de forma adequada.
Muitas vezes a gente vê um paciente tendo uma piora, né, um quadro grave, ou melhora com o uso de antibiótico, com um corticoide, dependendo do tratamento que foi escolhido, mas aquelas células estão deficientes, estão mal oxigenadas, estão mal nutridas, porque o corpo não está recebendo o nutriente adequado para manter o seu próprio metabolismo basal, que seria o metabolismo para manter ele vivo, né? E o que é que eu faço nessas terapias nutricionais? Além de melhorar o perfil nutricional, entrar com suplementos que nada mais são do que nutrientes, vitaminas, minerais e outras substâncias naturais para tratamento, para nutrir aquele órgão que está debilitado. Sim. Então, por isso que o tratamento dá tão certo. Só que o que a gente não, pelo menos eu, na minha época, de 15 anos atrás, não aprendi, é que o intestino estava muito ligado ao nosso sistema imunológico, extremamente ligado ao nosso sistema imunológico. E quando a gente quer um animal saudável, nutrido, com o sistema imunológico funcionando de forma adequada, a gente precisa cuidar do intestino. E qual o erro que a gente comete sem perceber, sem saber? Porque a gente aprende o tratamento de uma forma, mas a gente vai estudando ao longo dos anos e a gente vai descobrindo que quando eu utilizo uma antibiótico terapia ou um corticoide, eu estou prejudicando as células intestinais, fazendo com que esse intestino sofra o que a gente chama de leaky gut, ou a perda das vilosidades intestinais. Então, a gente tem aqui a flora, né, intestinal, a mucosa, a barreira intestinal, e aqui as vilosidades. E o que acontece quando a gente tem só um processo inflamatório nessa camada? A gente vai tendo rompimento e a abertura dessas vilosidades. Eu vou até abrir uma aula aqui minha para mostrar ali a figura, que eu viro a câmera para mostrar, para explicar para o pessoal aí como que funciona isso. E quando eu tenho essa inflamação no intestino, muitas vezes eu não tenho uma diarreia. Às vezes a gente tem um paciente doente, com problema articular, um paciente mais gordinho, que a gente não tem uma diarreia, ou a diabetes, ou qualquer doença que já esteja instalada, nem sempre vai manifestar com quadro de diarreia. Mas isso não quer dizer que o intestino esteja saudável, porque se tivesse, ele não estaria inflamando e abrindo para algumas doenças, como a gente conhece aí, né? Então, assim, a gente tem esse rompimento dessas vilosidades e ali começa a passar partículas de alimentos, alguns vírus ou bactérias, enfim, fica mais propenso, o organismo fica mais propenso a ficar doente, né? E muitas vezes a gente tem o que ali com essa perda de velocidade? A gente não tem uma boa absorção dos nutrientes. Então, por mais que a gente, até mesmo um paciente que come alimentação natural, se ele só comer um alimento e não suplementar, ele também vai estar tendo a má absorção desses nutrientes e não vai estar saudável. Eu atendo muitos pacientes que vêm para mim que fazem dietas aleatórias, né? De qualquer forma, ou eu dou comida porque eu acho que é melhor. Ele gosta de comer carne, então estava dando só. Eu tenho pacientes que só comiam carne, pura e completamente. Não tinha nenhum equilíbrio nessa dieta, nesse manejo. Sim, sim. E aí, quando você começa a tratar, você vê que ele não está absorvendo os nutrientes. Você faz exame e está tudo alterado. Então, por que isso? Porque ele está inflamado, o intestino dele não está bem tratado. Então, eu sempre começo os meus protocolos cuidando do intestino, para fazer com que ele absorva os nutrientes e, consequentemente, ele absorva todo o tratamento que precisa ser feito. E se eu não trato de forma correta, se meu intestino não está legal, eu começo a ter uma sobrecarga hepática. Porque a gente começa a ter translocação de bactérias para o fígado. Então, olha como é que é um processo que pode parecer simples falando assim, mas isso não acontece do dia para a noite, acontece ao longo do tempo. Mas olha como a gente sobrecarrega um órgão quando a gente tem um outro debilitado. Aí a gente já fica com o intestino sobrecarregado. Quando a gente não tem um povoamento de bactérias boas, né? Eu estou tentando falar de um termo um pouco mais leve, assim, né? Sem usar muito termo técnico, porque tem tutores também assistindo, né?
Então, para que fique uma forma mais clara para todos. Então, quando eu não tenho uma quantidade de bactérias boas suficientes para manter o intestino saudável, eu vou começar a ter, inclusive, um aumento de amônia. E aí eu começo a afetar também o rim. Olha como é que é. E quando eu uso probiótico para poder cuidar do intestino, num paciente renal, por exemplo, a gente consegue até estabilizar um problema de pele. Muita coisa está no intestino. Então, se eu tenho aquelas peles que descamam muito, que estão com muitas feridas, ressecadas, utiliza probiótico, como é que você vai ver que melhora? Não é um milagre? Não. Mas a gente já melhora muito aquela pele. Por quê? Porque usando o probiótico, eu vou ativar as células TREGs que vão ativar a produção de ceramidas na pele. Então, tem toda uma interligação do intestino com todos os órgãos. E aí eu consigo tratar com mais eficácia o meu paciente. Entendi. Doutora, tem gente avisando para você abaixar um pouquinho o seu volume porque está dando um pouquinho de eco. Será que é o meu? Porque o meu volume não tá alto. Baixei Pode já aqui. ser. Melhorou Não agora? sei se é porque tá saindo. Melhorou, gente? Vamos ver se vai melhorar aí. Deixa eu aproveitar Eu já enquanto a gente baixei um aguarda aí. pouco o meu para não sair muito a sua voz, não ter muito retorno, mas eu não sei da onde que é o eco. Ainda tá com áudio, tá com eco? Melhorou um pouco, acho, né? Melhorou um pouquinho, né? Isso pode ser até, será que da internet também, que o eco tá mais baixo. Eu estava ouvindo pela sua imagem, eu estava ouvindo a minha voz. Não sei se Pode daí ser realmente... que seja. Aí você ainda está ouvindo a sua voz pela minha? Bem baixinho, bem mais baixo. Bem baixinho. Porque essa sala aqui ela dá um pouco de eco mesmo. Ela dá um pouco de eco. Você tem fone? Pior que eu tô sem Eu até fone de tenho, ouvido. mas aí o meu eu não consigo usar, porque quem acompanha e conhece o Pixel, ele comeu a parte do fone. Tem um microfone, só sobrou o que ouve. Então não tem como falar. Esse gatinho elevado que eu tenho. Deixa eu abrindo aqui, vou aproveitar já para abrir aqui a parte, já que melhorou o eco. Eu vou aproveitar e mostrar a aula para vocês. Na verdade, um slide para que a gente possa entender essa questão da importância do intestino. Vamos abrir a parte de dietas terapêuticas. E aí, só continuando, né, para a gente poder finalizar esse trechinho, quando a gente tem uma sobrecarga intestinal, a gente tem consequência sobrecarga hepática. Então, quando eu trato um paciente, o que eu faço para melhorar o sistema imunológico dele? Inclusive o sistema de detox hepático. Eu cuido do intestino e do fígado juntos, naquele mesmo período. Então, eu vou ter uma melhora do quadro. Em alguns casos, quando eu entro com essa detoxificação hepática e intestinal, eu tenho alguns pacientes que eles podem ter alguns sintomas um pouco mais pronunciados, um pouco mais fortes. Então, são pacientes que já estavam com as fezes amolecidas, numa parte aí da detoxificação, naquela primeira semana, pode ser que ele tenha um pouco mais de diarreia. Pelo menos por um período aí de uma semana. Sim, porque você está eliminando as toxinas do organismo. Sim. Então, é natural. Se eu tenho um paciente com problema de pele, é natural que a coceira aumente. Mas é porque ele está como se estivesse repelindo, expulsando as toxinas do organismo. E aí
Ele tem, às vezes, aquele primeiro processo. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias, né, nutricionais para os tutores, mas quando acontece que eles começam a dar a suplementação, que aí tem um processo, né? Faz a consultoria, manda fazer a manipulação da suplementação, e aí até lá já se perdeu muito do que foi falado em consulta. E aí, às vezes, eles mandam mensagem: doutora, tá com mais diarreia, doutora, como é que tá? Manda foto, né? O que eu mais recebo é foto de cocô. E às vezes elas chegam na hora do almoço. Mas eu já estou acostumada. É uma coisa que eu até peço. Eu tenho um catálogo de fezes de cada paciente meu, porque para mim é importante também esse acompanhamento. Então, eles mandam as fotos, né? Primeiro já mandaram como estava antes de começar o tratamento. E aí, quando começa, eles mandam. E aí entra aquele desespero, porque teve uma piora. E aí eu explico: olha, lembra do que a gente conversou? Pode ser mesmo da piora da própria limpeza do fígado e do intestino. Mas não é em todos os casos, não é a maioria dos casos que acontecem isso. Mas, como cada organismo é único, pode ocorrer sim em alguns pacientes. E é importante eu estar falando isso, por quê? Porque lógico que tem, né, vários nutrólogos e lógico que nem todo mundo trata comigo. Então, às vezes trata com algum colega que também fez o mesmo processo de detox e aí às vezes está passando por isso. Então, que já fique aí de conhecimento de todos o que pode ocorrer essa situação. Tá? Você tem Priscila tá alguma aqui pergunta, perguntando. alguma questão para... Sim, a Priscila perguntou aqui, quanto tempo que costuma levar para poder essas toxinas serem eliminadas do organismo? A gente sabe que cada organismo é único, mas no geral, assim, como que funciona? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva para essas toxinas saírem do organismo? Sim, Então, para eu ser, costumo... ser desintoxicado. Tá, então, eu costumo fazer, porque a gente vem se intoxicando, como eu digo, em cursos e palestras, eu digo sempre que a gente se intoxica e intoxica os pacientes de doses homeopáticas. Lógico que a gente não faz isso propositalmente, que se a gente soubesse disso, a gente não faria. Mas quando a gente começa a estudar mais a fundo, né, o que contém a substância, o que ela pode causar ao organismo, até de usos de produtos cotidianos mesmo, né? A mulherada que gosta muito de esmalte e tudo mais. Tudo isso tem um pouquinho de substância tóxica, que ao longo dos anos a gente vai aí se intoxicando e ficando doente com isso, né? Até mesmo alimentos que a gente consome, que possuem alumínio, né? Vacinas que possuem alumínio ou até mesmo mercúrio, né? Algumas já estão sendo proibidas, já estão reavendo a forma de como preparar essas vacinas. Então, a gente, ao longo do tempo, vai se intoxicando e aos pets também. Quantos aí já não levaram em colegas que às vezes tomam 5, 6, 7 vacinas em uma consulta, né? Eu, particularmente, acho desnecessário. Acho que ele tem que tomar o que ele tem que tomar, ponto, né? Mas não é sempre assim. Além dele ficar todo dolorido, tadinho, né? O sistema imunológico faz assim, porque ele vai precisar ter uma reação, né, antígeno-anticorpo para poder criar anticorpos. E nesse período o sistema imune fica um pouco baixo. Então, assim, o que eu vejo nos meus protocolos, eu faço pelo menos 30 dias de detox. Tá? Então, para que ele comece mesmo a fazer essa limpeza. Só que geralmente eu estendo para 2 a 3 meses e sempre oriento o tutor a fazer um detox pelo menos uma vez ao ano. Nele e no cachorro ou no gato. Né? Aí nele ele tem que ir no nutricionista. Isso que eu ia perguntar, de quanto em quanto tempo você costuma recomendar para os seus pacientes voltarem a estarem fazendo esse detox? Então, vai depender sempre de cada caso. Porque assim, quando eu tenho pacientes que estão em estado muito grave, né, internados ou não, porque nem todo paciente que está em estado mais grave está internado. Né? Aqueles que estão internados estão um pouco mais graves. Então, assim, nesses eu faço um protocolo de 30 dias. Aí a gente faz novos exames. Eu vejo como é que tá. Geralmente melhora muito o quadro. Aí a gente entra com outro protocolo. Eu vou mudando o protocolo até que a gente estabilize 100% aquele paciente. Ou cure, e se for doença que não tem a cura, que a gente estabilize, né? E ele vai dar qualidade de vida para aquele paciente. Para que ele mesmo com a doença viva bem, né? Que ele viva de forma sem dor, sem sofrimento, né? Então a gente procura estabilizá-lo dessa forma. Então, assim, dependendo do quadro,
se é um paciente que está, entre aspas, menos grave, ou é uma doença que não deixou ele tão debilitado assim, em 30 dias já é o suficiente para fazer essa questão do detox hepático. Hepático e intestinal, né? Porque anda junto ali. Agora, o paciente mais grave, a gente pode levar alguns meses para poder deixar ele, sabe, limpo mesmo. O fígado regenerado, o intestino bem regenerado. A gente passa por fases. Então, quando eu faço essa modulação intestinal, eu faço toda uma limpeza das bactérias ruins do intestino. Isso leva, em média, 20 a 30 dias. Depois eu faço a reposição da flora intestinal, usando os pré e probióticos, né? Na verdade, o probiótico vai repor a flora e os prebióticos vão servir como alimentos para essas bactérias que estão sendo inoculadas de forma oral, né? Que a gente coloca em pastinha ou aí tem várias formas farmacêuticas que a gente pode estar utilizando a suplementação. Então, assim, o ideal é que a gente sempre faça esse detox hepático intestinal. E, lógico, se é um paciente que tem pancreatite, eu uso ainda, adiciono as enzimas digestivas no tratamento. Porque qual o problema que aquele paciente com pancreatite, por exemplo, tem? Eu falo muito da pancreatite porque eu tenho atendido muito caso de pancreatite. Muito caso de lipidose hepática. Que a gente chama de esteatose hepática, em felinos a gente chama de lipidose, mas é o fígado gorduroso, né? A mesma patologia e causada pelo mesmo motivo, o excesso de carboidratos. Né? E os felinos são estritamente carnívoros, né? Então, assim, como cuidar dessa imunidade se eu também estou dando um alimento totalmente desproporcional à fisiologia daquele meu paciente? Né? Se a gente for ver a questão ancestral, eles continuam com o mesmo sistema fisiológico. Não teve evoluiu. O gato agora evoluiu, é vegano. Não tem isso. Muita gente fala, muito vegano me segue. Graças a Deus, os meus clientes que são veganos, eles entendem que, pelo amor ao animal, já que ele quer ter um animal carnívoro, o animal vai comer carne, né? E a gente tem toda essa questão do planeta, dos maus tratos ao animal, né? Pela dor e sofrimento na hora da morte. Mas, a partir do momento que eu pego um animal carnívoro, eu não quero dar alimentação natural, porque eu não quero botar a mão na carne, mas você precisa oferecer pelo menos uma ração que tenha a proteína de origem animal. E a gente é tão enganado no mercado que, se a gente for parar para ver, tem ração vegana escrita assim, contém taurina de origem animal. Então, essa ração é vegana, mesmo você está pagando só mais caro para dizer que seu gato é vegano. Né? A gente ainda tem que parar para analisar essas situações. Porque o mercado engana a gente o tempo todo, a indústria, né? Engana aí. Vai ficar salva, vai ficar, e eu vou gravar e vou jogar no YouTube. Então, ainda fica salvo lá para a eternidade, né? Eu abri aqui a tela, eu vou mostrar para vocês essa questão intestinal, porque eu acho que é bem interessante a gente estar compreendendo, tá, pessoal? Vamos lá. Deixa eu agora virar a tela, né? Aí é outra questão, né? É o virar a tela. Vamos ver como é que vira a tela na live, meu Deus. É ali embaixo, no cantinho da tela. Tem duas setinhas, uma para cada lado. Tem isso aqui? Não. Tem não. Peraí. Não? Duas setinhas. Ah, não. O meu é em cima. É em cima? O meu é em cima. O meu é em cima. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí até? Dá para ler? Daqui, sim. Tá. Então, vamos aproximar um pouquinho para eu mostrar para vocês. Aqui, quando eu estava explicando com as mãos as vilosidades, são essas aqui. Eu vou até ver se vai com a setinha. São essas aqui, as vilosidades intestinais. Essa camada aqui, né, repleta de GA, é por onde passam os alimentos, por aqui. Então, isso daqui é uma barreira de proteção para essas vilosidades
E aqui tem as células que vocês estão vendo aqui, cada uma, né, no seu formato, as células de defesa do nosso organismo, tá? Então, Sim, sim. tá vendo aqui, olha, o IgA atua no muco presente nas velocidades intestinais. Então, isso aqui é uma figura de um intestino saudável. E o intestino, olha só as funções dele: digestão, absorção, excreção, detoxificação, imunidade, neurológica e hormonal. Se der tempo, eu falo um pouquinho da neurológica. Aqui, quando a gente tem uma microbiota intestinal saudável, a gente tem em torno de 80% de bactérias boas e 20% de bactérias ruins, porque a gente precisa delas também para fazer alguns processos inflamatórios que são parte do nosso metabolismo. E aqui é quando a gente já tem uma baixa, né, um começo de uma disbiose ou de uma inflamação intestinal, quando a gente começa a ter a queda das bactérias